Atenção, torcida palmeirense! O coração da nação alviverde acelerou nas últimas horas com uma bomba que sacudiu a cidade e os bastidores do futebol. O craque uruguaio Arrascaeta, estrela do Flamengo e um dos jogadores mais admirados da atualidade, revelou que teve uma conversa secreta com Leila Pereira, a presidente do Palmeiras. Essa notícia não é apenas uma especulação qualquer, é uma verdadeira reviravolta nas expectativas da torcida e no futuro do Verdão. O que será que aconteceu nesse encontro? O que isso pode significar para o Palmeiras? Preparem-se, porque vamos explorar cada detalhe dessa história que promete ser um dos maiores capítulos da nossa história recente. Primeiramente, vamos contextualizar essa conversa. Leila Pereira, que assumiu a presidência do Palmeiras com a promessa de levar o clube a novos patamares, teve a audácia de se reunir com Arrascaeta, um jogador que está no topo do seu jogo e que certamente mudaria a cara do nosso time. Durante essa conversa, eles discutiram não apenas a possibilidade de uma transferência, mas também a visão de Arrascaeta sobre o futuro do Palmeiras e como ele poderia contribuir para a equipe, trazendo sua experiência e talento para fortalecer o meio-campo alviverde. Essa troca de ideias, se concretizada, pode ser a chave para um Palmeiras ainda mais forte e competitivo. A expectativa é enorme. Afinal, quem não gostaria de ver esse maestro uruguaio vestido com a camisa verde e branca, regendo nosso meio-campo, distribuindo passes milimétricos e fazendo aquele famoso gol de fora da área que só os gênios conseguem? E não podemos esquecer que a torcida do Palmeiras é apaixonada e tem um papel fundamental nessa história. O sentimento de esperança que a chegada de Arrascaeta poderia trazer é inegável. O Allianz Parque já imagina o estádio pulsando de emoção com cada jogada dele. O que acontece é que a história de amor entre a torcida palmeirense e seus ídolos é intensa, e a chegada de uma estrela como Arrascaeta poderia reacender a chama da paixão e criar uma nova era de glórias. Mas é claro que, como em toda novela que envolve o Palmeiras, há também um pano de fundo de drama e incerteza. E, nessa história, não é diferente. A hipótese de uma contratação como essa também traz à tona uma série de questões. Será que ele realmente virá? Como ficaria o nosso elenco com a entrada de um jogador desse calibre? E o que dirão os rivais? A pressão aumenta, e cada movimento nos bastidores é crucial. As redes sociais fervilham, os torcedores especulam, e é nesse clima de expectativa que a conversa entre Arrascaeta e Leila ganha proporções épicas. Assim, neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa notícia que promete agitar os ânimos da torcida e do futebol brasileiro. Não é apenas sobre a possível chegada de Arrascaeta, é sobre o futuro do Palmeiras, a estratégia de mercado e, principalmente, a emoção que move a nossa torcida. Convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem seu like, porque a conversa que vamos ter aqui é quente e merece ser compartilhada. Fiquem ligados, porque, a seguir, vamos explorar o impacto tático que a chegada de Arrascaeta poderia ter no nosso querido Verdão. Agora, vamos mergulhar na questão tática que envolve essa possível contratação. A chegada de Arrascaeta ao Palmeiras não é apenas uma questão de trazer um jogador talentoso, é uma transformação estratégica que pode redefinir a forma como o Verdão joga. Como bem disse um treinador em uma entrevista, o futebol é um jogo de estratégia, e cada peça tem seu papel crucial. Imagina só, palmeirense, um meio-campo estruturado com Arrascaeta, que é conhecido por sua habilidade de criar jogadas, pela visão de jogo apurada e pela capacidade de fincar a bola na rede com seu chute potente e preciso. A pergunta que não quer calar é: como isso afetaria a formação tática do nosso time? Atualmente, o Palmeiras já possui um elenco recheado de talentos. Mas, com a adição de Arrascaeta, podemos ver uma mudança significativa na nossa forma de atuar. O treinador poderia optar por um esquema mais ofensivo, talvez um 4-3-3, onde Arrascaeta atuaria como o cérebro do meio-campo, com liberdade para se movimentar entre linhas, criar jogadas e, principalmente, finalizá-las. Imaginem a cena: Dudu e Rony nas extremidades, puxando a marcação para abrir espaço para o uruguaio meter a bola na rede. É de tirar o fôlego. Além disso, a presença de Arrascaeta poderia liberar outros jogadores para desempenharem funções mais específicas. Por exemplo, jogadores como Zé Rafael ou Gabriel Menino, que têm a versatilidade de atuar tanto como volantes quanto como meias, poderiam se beneficiar do novo arranjo tático.
Com Arrascaeta orquestrando as jogadas, a nossa linha de frente ficaria mais afiada, criando um verdadeiro arsenal de opções em campo. Assim, o Palmeiras poderia se tornar um time ainda mais letal, capaz de desferir ataques rápidos e mortais. Considerando a forma como o futebol brasileiro evoluiu, a presença de um jogador que pode não apenas criar, mas também finalizar é crucial. A competitividade no futebol moderno exige times que possam se adaptar rapidamente às situações de jogo, e Arrascaeta oferece essa flexibilidade. Ele é um jogador que pode mudar o jogo com um passe, um drible ou um gol. Isso não só eleva o nível da equipe, mas também aumenta a expectativa e a confiança dos torcedores, que sabem que, em momentos decisivos, um craque como ele pode brilhar. E como a torcida está reagindo a essas especulações? O que está em jogo é muito mais do que apenas uma contratação, é a esperança de dias melhores, de conquistas e de reencontrar o caminho das glórias. A cada rumor, o coração palmeirense bate mais forte. As redes sociais estão fervendo, com os torcedores expressando suas opiniões, suas esperanças e, claro, suas expectativas. O que é uma janela de transferência senão uma montanha-russa emocional para a torcida? Então, antes de seguirmos para o próximo ângulo dessa história, eu quero saber de você, torcedor. O que você acha da possível chegada de Arrascaeta? Como você imagina que ele poderia se encaixar no nosso esquema tático? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa apaixonante sobre o futuro do nosso Palmeiras. Agora, vamos mergulhar no impacto financeiro que a chegada de Arrascaeta ao Palmeiras pode desencadear. Essa negociação não é apenas uma mudança dentro de campo, ela reverbera nas finanças do clube e na dinâmica do mercado. Quando um jogador desse calibre entra em cena, é como se houvesse uma explosão de possibilidades e consequências que precisam ser consideradas. Primeiro, é crucial analisar o custo de uma possível transferência. Arrascaeta é um jogador valioso, e sua contratação exigiria um investimento significativo por parte do Palmeiras. Isso levanta questões sobre como o clube poderia viabilizar essa negociação. A primeira coisa a considerar é a capacidade financeira do Verdão. Nos últimos anos, o Palmeiras tem se destacado por sua gestão financeira sólida, o que dá à diretoria um certo poder de barganha no mercado. Mas será que isso é suficiente para trazer Arrascaeta, que tem seu valor de mercado nas alturas? Além do investimento direto na transferência, também precisamos considerar o salário do jogador. Chegar a um acordo satisfatório que atrai Arrascaeta e, ao mesmo tempo, não comprometa as finanças do clube é um verdadeiro desafio. É uma dança delicada. Enquanto a torcida sonha com a chegada do craque, a diretoria precisa balancear a folha salarial e garantir que o clube siga saudável financeiramente. Agora, vamos falar sobre as movimentações do mercado da bola. O impacto da contratação de Arrascaeta não seria apenas financeiro, mas também estratégico. Um jogador de renome como ele poderia aumentar a visibilidade do Palmeiras no cenário nacional e internacional, atraindo mais patrocinadores, consequentemente, mais receitas. Imagine um Palmeiras com um atleta que é um verdadeiro ícone, atraindo a atenção da mídia e dos fãs. Isso poderia resultar em um aumento nas vendas de camisas, ingressos e até mesmo em contratos de patrocínio. Além disso, temos que considerar como essa movimentação afetaria nossos concorrentes. Outros clubes vão querer se mexer para não ficar para trás. A contratação de Arrascaeta pelo Palmeiras pode fazer com que os rivais se mobilizem para reforçar seus elencos, criando uma verdadeira guerra de contratações. Isso pode ser benéfico para o futebol brasileiro como um todo, mas também traz uma pressão adicional para o Verdão. Estar em uma posição de destaque no mercado significa que a responsabilidade de se manter nesse patamar é ainda maior. E aqui, a torcida entra novamente em cena. O que a chegada de Arrascaeta representaria para você, torcedor? Como você vê o impacto dessa negociação não apenas no time, mas também na nossa relação com o mercado e com os rivais? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos entender as nuances dessa grande movimentação que pode mudar os rumos do nosso querido Palmeiras. Explorando agora o ângulo histórico, não podemos deixar de comparar a possível chegada de Arrascaeta com outras contratações marcantes do Palmeiras ao longo de sua rica trajetória.
A história do Verdão é repleta de ídolos e momentos memoráveis, e a chegada de um jogador como Arrascaeta pode muito bem ser vista como um novo capítulo digno de ser contado entre os grandes feitos do clube. Para começar, é interessante lembrar de contratações que causaram alvoroço na torcida e que, assim como a especulação envolvendo Arrascaeta, trouxeram expectativas enormes. Um exemplo que não podemos esquecer é a chegada de Valdívia, o Mago, que se tornou um dos maiores ídolos da história recente do clube. Sua habilidade em campo e a conexão com a torcida foram tão fortes que ele se tornou um símbolo do Palmeiras. A chama da paixão pelo time foi reavivada com sua presença, e a sensação que Arrascaeta poderia despertar nas arquibancadas seria semelhante. Outro jogador que fez história foi Edmundo, que chegou ao Palmeiras em um momento decisivo e rapidamente se tornou um dos maiores craques da história do clube. Sua garra e amor pela camisa verde e branca, aliados a uma habilidade inquestionável, o tornaram um ícone. A torcida vibrava a cada jogada, e a expectativa em torno de Arrascaeta é palpável, com muitos já sonhando em vê-lo levantando troféus e sendo ovacionado na Casa do Verdão. Além disso, não podemos deixar de mencionar a chegada de Luiz Felipe Scolari, que, embora não seja um jogador, trouxe uma nova mentalidade ao clube e conquistou títulos importantes. A forma como ele transformou a equipe e a paixão que gerou na torcida é um exemplo de como uma contratação pode mudar o rumo de um clube. Arrascaeta, com sua experiência em grandes clubes e competições internacionais, poderia ser a peça que faltava para levar o Palmeiras a novas conquistas, assim como Felipão fez em sua época. A história também nos ensina que contratações como essas podem ser um verdadeiro divisor de águas. Jogadores que, além de suas habilidades individuais, trouxeram um novo ânimo para a equipe e são lembrados com carinho pela torcida. Arrascaeta, com seu talento e visão de jogo, poderia ser esse jogador, capaz de unir o elenco e fazer a diferença em momentos decisivos. O peso da camisa do Verdão, combinado com a habilidade desse craque, pode levar o clube a voos ainda mais altos. Por outro lado, precisamos lembrar que nem toda contratação é um sucesso instantâneo. O futebol é imprevisível e o que parece ser uma grande aquisição pode não se concretizar da forma esperada. Contudo, a torcida do Palmeiras, com seu amor e paixão, sempre estará ao lado do clube, dando suporte, independentemente das circunstâncias. O que está em jogo é a conexão emocional entre o jogador, o clube e a torcida. Assim sendo, como você vê a chegada de Arrascaeta se inserindo na história do Palmeiras? Você acredita que ele pode se tornar um ícone como outros que já passaram por aqui? Deixe suas considerações e opiniões, porque a história do Palmeiras é feita por cada um de nós, torcedores apaixonados. E, para concluir nossa análise, vamos integrar todos os ângulos explorados e refletir sobre o futuro do Palmeiras com a possível chegada de Arrascaeta. O que podemos esperar da nossa amada equipe se essa negociação se concretizar? Como essa história se desenrolará nas próximas semanas e meses? A expectativa é palpável e as emoções estão à flor da pele. Na perspectiva tática, a entrada de Arrascaeta promete revolucionar nosso estilo de jogo, oferecendo uma nova dinâmica ao meio-campo e potencializando as ações ofensivas da equipe. Com ele, o Palmeiras poderia se tornar um time ainda mais temido pelos adversários, capaz de criar jogadas rápidas e com soluções criativas em momentos críticos. O que antes era um sonho, agora pode se tornar uma realidade vibrante nas arquibancadas do Allianz Parque. Financeiramente, o impacto dessa negociação vai além do que podemos imaginar. A visibilidade que um jogador como Arrascaeta traria poderia catapultar o Palmeiras para o centro das atenções, abrindo portas para novos contratos de patrocínio e aumentando a receita do clube. Isso, por sua vez, poderia permitir uma gestão ainda mais robusta, possibilitando futuras contratações de peso e a consolidação do Verdão como uma potência no futebol brasileiro e internacional. Historicamente, a comparação com outras contratações marcantes nos lembra que a presença de ídolos é fundamental para a construção da identidade do clube. Arrascaeta poderia não apenas se tornar um grande jogador, mas também um símbolo de esperança e conquistas para a torcida. O que estamos vendo agora é uma construção de sonhos e expectativas que podem se materializar em uma nova era de glórias para o Palmeiras. Por fim, a torcida tem um papel crucial nesse processo. O apoio, a paixão e a energia da torcida podem fazer toda a diferença para o desempenho de um jogador.
E, sem dúvida, Arrascaeta, se chegar, será recebido de braços abertos pela nação alviverde. O que podemos fazer é continuar a apoiar nosso clube, independentemente das notícias que vêm e vão. Agora, eu quero saber de vocês. Como vocês imaginam o futuro do Palmeiras com a possível chegada de Arrascaeta? O que vocês esperam ver dentro de campo? Deixem seus comentários e compartilhem suas emoções, porque essa história é de todos nós. Vamos continuar juntos nessa jornada alviverde, sempre buscando as vitórias e as emoções que o futebol nos proporciona. E não esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like e voltem sempre para mais novidades do nosso Verdão.